Você já se perguntou por que, diante de tantos avanços tecnológicos e acesso à informação, a estupidez parece se espalhar como uma epidemia silenciosa? O que faz com que pessoas inteligentes tomem decisões absurdas, sigam ideias perigosas ou se tornem cúmplices de sistemas destrutivos? Dietrich Bonhoeffer, teólogo e mártir do nazismo, enxergou na estupidez um perigo maior que a própria maldade, e suas ideias continuam mais atuais do que nunca. Imagine um mundo onde a ignorância não é apenas falta de conhecimento, mas uma força ativa, capaz de manipular multidões, corroer democracias e perpetuar injustiças. Será que você já foi vítima ou até agente desse fenômeno? O que faz da estupidez algo tão contagioso e, ao mesmo tempo, tão invisível? E, principalmente, como reconhecer seus sinais antes que seja tarde demais? Neste vídeo, vamos mergulhar no pensamento profundo de Bonhoeffer, explorar as raízes psicológicas e sociais da estupidez e desvendar por que ela é tão perigosa, não apenas para os outros, mas para cada um de nós. Prepare-se para uma jornada filosófica que pode transformar a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. O que Bonhoeffer viu que ninguém mais via? Imagine viver em um tempo em que a verdade parece ter sido sequestrada, onde o absurdo se torna regra e o senso crítico é tratado como ameaça. Bonhoeffer, em meio ao terror nazista, percebeu algo que não era óbvio nem para muitos intelectuais de sua época. O verdadeiro perigo não era apenas a maldade consciente, mas a estupidez organizada. Enquanto a maioria se concentrava em identificar culpados, Bonhoeffer olhava para o fenômeno coletivo. Ele via que a estupidez não era simplesmente falta de inteligência, era uma cegueira moral, uma recusa ativa de pensar por si mesmo. Para ele, a estupidez era mais perigosa do que a maldade, porque o estúpido, ao contrário do perverso, não reconhece o mal que faz. Ele se torna instrumento de forças que nem compreende. Bonhoeffer notou que, em tempos de crise, as pessoas tendem a abrir mão de sua autonomia intelectual. Elas se deixam levar por slogans, por ideias prontas, por líderes carismáticos que oferecem respostas fáceis para problemas complexos. E, nesse processo, perdem a capacidade de julgamento. Não é que não saibam pensar, é que escolhem não pensar. Como se a responsabilidade de refletir fosse um fardo insuportável. Essa percepção de Bonhoeffer é radical porque nos obriga a olhar para além do indivíduo e enxergar o contexto social. Ele via que a estupidez floresce em ambientes de medo, de pressão social, de conformismo. E talvez o mais perturbador, ela pode se instalar em qualquer um de nós a qualquer momento se não estivermos atentos. Você já se pegou repetindo uma opinião só porque era mais fácil do que questionar? Já percebeu como é tentador seguir a multidão, mesmo quando algo dentro de você grita que aquilo está errado? Bonhoeffer via esse mecanismo com clareza cirúrgica. Ele sabia que a estupidez coletiva é uma ameaça invisível, mas devastadora. E aqui fica a pergunta incômoda. Será que hoje estamos realmente imunes a esse tipo de contágio? Ou será que a estupidez, como um vírus, continua encontrando terreno fértil em nossos medos, em nossa pressa, em nossa necessidade de pertencimento? O que Bonhoeffer realmente disse sobre a estupidez? Bonhoeffer não falava de estupidez como uma simples falta de inteligência. Para ele, era algo muito mais perigoso e insidioso, um fenômeno coletivo, quase uma epidemia moral. Em suas cartas da prisão, ele escreve: "A estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade." Mas o que exatamente ele queria dizer com isso? Bonhoeffer percebeu que, em tempos de crise, a estupidez se espalha como uma névoa espessa sobre a sociedade. Não se trata de pessoas incapazes de pensar, mas de pessoas que optam por não pensar. Ele observou que, diante de discursos autoritários e manipulação de massas, muitos abrem mão de seu senso crítico em troca de pertencimento, segurança ou até mesmo conforto. A estupidez, nesse contexto, é uma recusa ativa de enxergar a realidade, uma entrega voluntária à cegueira coletiva. Ele vai além.
Para Bonhoeffer, o estúpido não é necessariamente ignorante, mas alguém que se tornou impermeável ao diálogo, incapaz de ouvir argumentos racionais ou considerar outros pontos de vista. É como se a mente se fechasse em um casulo, protegida por uma couraça de certezas prontas, slogans e frases feitas. Por isso, ele afirma que contra a estupidez não temos defesa, pois o estúpido não se deixa convencer por fatos, nem se deixa tocar pela experiência alheia. Bonhoeffer também percebeu que a estupidez floresce especialmente em ambientes de massa, onde o indivíduo se dissolve no grupo. Em multidão, as pessoas tendem a abdicar de sua responsabilidade moral, tornando-se apenas mais uma voz no coro. Aqui, a estupidez se torna contagiosa, alimentada por líderes carismáticos, propaganda e medo. Não é à toa que ele associa a ascensão da estupidez ao avanço do totalitarismo. Quanto mais autoritário o regime, mais fácil é manipular a mente coletiva. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. Bonhoeffer sugere que a estupidez é, em certo sentido, uma escolha ética. Não é um destino inevitável, mas uma decisão de fechar os olhos para a complexidade do mundo, de se recusar a pensar por si mesmo. E nesse ponto, ele nos desafia. Quantas vezes, por medo, cansaço ou conveniência, também não caímos nessa armadilha? A reflexão de Bonhoeffer é um convite incômodo à autocrítica. Será que, em algum momento, já nos deixamos levar pela estupidez coletiva? Já repetimos ideias sem questionar? Já nos protegemos atrás de certezas fáceis para evitar o desconforto de pensar? E mais importante, como resistir a essa tentação, especialmente quando tudo à nossa volta parece conspirar para que não pensemos? A estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade, pois contra a maldade podemos protestar, desmascará-la, impedir seus planos. Contra a estupidez estamos indefesos. Essa análise nos obriga a olhar para dentro e para fora. Como indivíduos e como sociedade, estamos realmente atentos ou apenas repetindo o que ouvimos? Estamos prontos para assumir o risco de pensar por nós mesmos, mesmo que isso nos isole ou nos coloque em conflito com o grupo? Por que a estupidez é mais perigosa que a maldade? Se você pudesse escolher, preferiria enfrentar alguém declaradamente mau ou alguém simplesmente estúpido? A resposta parece óbvia, mas Bonhoeffer nos convida a olhar mais fundo e talvez a temer mais o segundo grupo. Ao contrário do que muitos pensam, a maldade, por mais destrutiva que seja, tem uma vantagem. Ela é identificável. O mal, quando se revela, pode ser combatido, denunciado, enfrentado. Mas a estupidez, como Bonhoeffer percebeu, é sorrateira, contagiosa e, acima de tudo, resistente ao diálogo racional. Contra a estupidez, até os deuses lutam em vão, já dizia Schiller. E Bonhoeffer ecoa essa ideia, mostrando que o estúpido não é apenas ignorante, mas impermeável à argumentação. A estupidez, nesse sentido, não é uma condição intelectual, mas moral e social. Ela se manifesta quando o indivíduo abdica de sua autonomia de pensamento, entregando-se ao fluxo coletivo, à opinião dominante, ao todo mundo faz. Bonhoeffer observa que, em tempos de crise ou sob regimes totalitários, a estupidez floresce porque pensar se torna perigoso e, por isso, muitos preferem não pensar. Não é raro ver pessoas inteligentes, cultas, caírem nesse estado de passividade mental, tornando-se instrumentos de sistemas opressores sem sequer perceberem. Pense em situações cotidianas. Quantas vezes você já viu pessoas defendendo ideias absurdas com convicção inabalável apenas porque é o que está todo mundo dizendo? Ou pior, quantas vezes você mesmo já se pegou repetindo algo sem refletir apenas para não destoar do grupo? Bonhoeffer nos alerta. A estupidez é perigosa porque é coletiva, porque se mascara de senso comum, porque transforma pessoas em massa de manobra. E há um detalhe ainda mais inquietante. O estúpido, para Bonhoeffer, não é um vilão clássico. Ele pode ser gentil, bem-intencionado, até afetuoso, mas, ao se recusar a pensar por si, torna-se cúmplice do mal e, por vezes, seu principal propagador.
É como se a estupidez fosse uma espécie de alquimia sombria da alma. Transforma a ignorância em força destrutiva sem que o portador sequer perceba. E a história está repleta de episódios em que multidões inteligentes, isoladamente, se tornaram perigosamente cegas em conjunto. 1. Alemanha nazista. O triunfo da obediência cega. O exemplo mais emblemático, e também o que Bonhoeffer vivenciou de perto, é a ascensão do nazismo na Alemanha. Milhões de cidadãos, muitos deles cultos e instruídos, passaram a aceitar, justificar ou ignorar atrocidades cometidas pelo regime de Hitler. Não era apenas medo ou maldade, era uma espécie de anestesia moral, uma suspensão do pensamento crítico em nome de uma causa maior. Bonhoeffer percebeu que a propaganda nazista não apenas manipulava, mas desligava a capacidade de julgamento individual, criando uma massa obediente e incapaz de enxergar o óbvio. 2. A Revolução Cultural Chinesa, o apagamento do pensamento próprio. Na China dos anos 1960, a Revolução Cultural de Mao mobilizou milhões de jovens, os guardas vermelhos, a destruir tradições, perseguir intelectuais e familiares e reescrever a história. O medo de discordar e o desejo de pertencimento ao grupo levaram a uma onda de estupidez coletiva. Pessoas destruíam obras de arte, denunciavam amigos e familiares e repetiam slogans sem reflexão. O pensamento próprio era visto como traição. O resultado foi um trauma social profundo, cujas feridas ainda ecoam. 3. Bolhas digitais e fake news, a estupidez coletiva contemporânea. Não precisamos olhar só para o passado. Hoje, as redes sociais criam bolhas de opinião, onde a informação circula sem filtro, e a pressão do grupo pode levar pessoas inteligentes a compartilhar notícias falsas, aderir a teorias conspiratórias ou cancelar indivíduos sem reflexão. O fenômeno da manada digital mostra que a estupidez coletiva não é um resquício do passado, mas uma ameaça sempre presente, potencializada pela tecnologia. Como a estupidez coletiva se manifesta hoje? Imagine abrir as redes sociais e ser imediatamente engolido por uma enxurrada de opiniões, memes e verdades compartilhadas sem reflexão. Bonhoeffer, se estivesse vivo, talvez enxergasse nesse cenário o terreno fértil para a estupidez coletiva florescer. Mas, afinal, como ela se manifesta no nosso cotidiano digital e social? Pense em movimentos de massa que viralizam sem questionamento, teorias conspiratórias, fake news, linchamentos virtuais. O fenômeno não é novo, mas ganhou velocidade e alcance sem precedentes. Um exemplo: durante a pandemia, informações falsas sobre vacinas se espalharam tão rapidamente que desafiaram até mesmo autoridades sanitárias globais. Pessoas inteligentes, ao se inserirem em determinados grupos, passaram a repetir ideias absurdas, não por maldade, mas por aderência ao coletivo, exatamente como Bonhoeffer descreveu. Outro exemplo é o cancelamento nas redes sociais. Muitas vezes, um indivíduo é julgado e condenado por multidões que sequer conhecem os fatos completos. O pensamento crítico se dissolve diante do desejo de pertencimento e da força do grupo. Jung chamaria isso de contágio psíquico, quando a persona coletiva se sobrepõe à individualidade, sufocando a reflexão pessoal. Mas não é só no ambiente virtual. Pense em decisões políticas tomadas por pressão popular, sem análise profunda das consequências. Ou em movimentos de manada nos mercados financeiros, onde boatos levam multidões a agir irracionalmente, gerando crises reais. O mais inquietante é perceber que a estupidez coletiva não escolhe lado, classe social ou grau de instrução. Ela se infiltra onde há medo, insegurança e desejo de aceitação. E, como alertou Bonhoeffer, quanto mais intensa a pressão do grupo, menos espaço sobra para a consciência individual. Você já se perguntou quantas vezes compartilhou algo sem checar a fonte? Ou quantas vezes se calou diante de uma opinião absurda apenas para não ser cancelado?
A estupidez coletiva é sutil, sedutora e muitas vezes confortável. Exemplos de como cultivar a lucidez em tempos de estupidez coletiva. Praticar a dúvida ativa. Inspirado em Montaigne, cultivar a dúvida não é sinônimo de paralisia, mas de abertura. Antes de compartilhar uma informação, pergunte-se: isso faz sentido? De onde vem essa ideia? Estou apenas repetindo ou realmente compreendi? Exemplo prático. Ao receber uma notícia alarmante em um grupo de WhatsApp, em vez de repassar imediatamente, busque fontes confiáveis e converse com pessoas de opiniões diferentes. Exercitar o autoconhecimento e a autoobservação. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Em tempos de histeria coletiva, a lucidez nasce do hábito de observar as próprias emoções e reações automáticas. Exemplo prático. Ao sentir raiva ou medo diante de um discurso coletivo, pare e reflita: essa emoção é realmente minha ou estou apenas sendo contagiado pelo ambiente? Buscar o contato com ideias divergentes. A lucidez cresce no atrito entre opiniões. Schopenhauer alertava para o perigo do pensamento de manada. Exemplo prático. Leia autores que pensam diferentes de você, participe de debates respeitosos, ouça podcasts de áreas que normalmente você evitaria. Isso amplia sua visão de mundo e fortalece o pensamento crítico. Praticar o silêncio e a contemplação. Em meio ao barulho, a lucidez é filha do silêncio. Reserve momentos para desconectar-se, meditar ou simplesmente caminhar sem distrações digitais. Exemplo prático. Experimente um jejum de notícias por um dia na semana ou dedique 10 minutos diários à meditação guiada. Desenvolver a coragem de ser impopular. Bonhoeffer acreditava que resistir à estupidez coletiva exige coragem moral. Muitas vezes, manter-se lúcido significa ir contra a maré, arriscar-se ao desconforto e até ao isolamento. Exemplo prático. Se você perceber que um grupo está propagando ideias equivocadas, questione com respeito, mesmo que isso gere desconforto. Alquimia psicológica. Transformar a sombra em consciência. Jung propôs que só nos tornamos lúcidos ao integrar nossa sombra, aquilo que negamos em nós mesmos. Exemplo prático. Reconheça seus próprios preconceitos e limitações. O valor da lucidez em tempos de turbulência. Chegamos ao fim desta jornada, mas talvez seja aqui que o verdadeiro trabalho começa, dentro de cada um de nós. Em um mundo onde a estupidez coletiva se espalha como um incêndio, alimentada por algoritmos, medos e a busca por pertencimento, cultivar a lucidez se torna um ato de coragem silenciosa. Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas despertar exige desconforto, exige questionar o que parece óbvio, exige suportar a solidão de quem pensa diferente. A lucidez não é um dom reservado aos sábios ou eremitas. Ela nasce de pequenas escolhas diárias. Duvidar antes de compartilhar, escutar antes de reagir, buscar fontes diversas antes de formar opinião. É um exercício de humildade intelectual e de autoconhecimento profundo. Como um alquimista, você pode transformar o chumbo da ignorância coletiva em ouro de consciência individual. Ignorar esse chamado tem um preço alto, perdemos nossa autonomia, nos tornamos massa de manobra, adoecemos de ansiedade e ressentimento. Mas ao escolher o caminho da lucidez, você se torna um farol, não para iluminar o mundo inteiro, mas para não se perder no próprio labirinto. Se você sentiu que esse conteúdo fez sentido para sua vida, compartilhe nos comentários. Qual foi o maior insight que você teve hoje? Que atitudes concretas você pode adotar para não ser levado pela estupidez coletiva ao seu redor? E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, reflexão e lucidez, inscreva-se agora no canal Refúgio da Alma. Aqui, cada vídeo é um convite para mergulhar mais fundo em si mesmo e construir juntos um espaço de consciência e transformação.